Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um evento aqui do Direito à Live, uma tentativa de integrar aqui as instituições, não é? A gente poder socializar as informações do direito nesse momento de pandemia, de isolamento. E vamos agora à palestra com o nosso amigo e irmão, professor André Luiz. O professor André Luiz, ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí. Ele é especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Católica Dom Bosco. É especialista em Ciências Jurídico-Processuais pela Faculdade Maranhense São José dos Cocais. É mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, revalidado aqui no Brasil pela UFRN, Federal do Rio Grande do Norte. Foi diretor institucional de eventos da ESA, da Escola Superior de Advocacia do Estado do Piauí. Foi membro, ex-coordenador de pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário também da ESA. É coordenador de pós-graduações em Direito e Processo Previdenciário, com capacitação para advocacia previdenciária do Instituto Melhorem. Diretor acadêmico do Instituto Melhorem, é advogado militante desde 2005 também. Com a palavra, nosso colega, professor André Luiz. Boa noite a todos, boa noite, professor Francisco. É um prazer enorme estar aqui com vocês na segunda semana do Direito à Live, um evento, como você bem colocou, interinstitucional, um evento que começou com a proposta do Conect Jus e foi crescendo, tomou grandes proporções, vários professores querendo participar, né? Inclusive o professor Francisco, que irá ministrar também uma palestra, e virou esse evento, né? Um evento que em realização com o CEUP, com a Faculdade FAET, com a Universidade Estadual do Piauí, Conect Jus, Enjures e o Instituto Melhor, aqui, né, trazendo essa parte de transmissão. Mas é uma realização conjunta institucional e nós ficamos aí com a tarefa, com um tema que nós, tanto eu como o professor Francisco, a gente já trabalhou bastante em sala de aula, somos professores de Direito Civil, e a gente conversa muito, e nós ficamos com o tema sobre a responsabilidade pré-contratual no STJ. Então, eu fiz aqui uns slides para facilitar o acompanhamento por parte de vocês, que estão aí nos assistindo, e mais tarde também eu vou colocar, a gente vai pedir para colocar um guia, né? Esse guia que vai ficar aí com um material para quem quiser depois assistir o vídeo com calma, né? Com todos os temas, tópicos, artigos que nós vamos abordar hoje durante esse nosso encontro. Então, eu vou começar aqui falando, né, como o professor Francisco colocou, aqui um currículo resumido, que ele já citou. Eu sou encontrado nas redes sociais, né, com o Prof. André Luiz. Aqui é meu e-mail pessoal, caso queiram materiais sobre o tema, conversar sobre algum tema. Nós estamos à disposição, tanto por e-mail como também nas redes sociais. E, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa apresentação. Então, quando a gente fala de responsabilidade civil, é importante a gente traçar alguns conceitos, algumas premissas básicas. Nós sabemos que o nosso público aqui é bastante diversificado, tem alunos de todos os períodos, desde o primeiro, e advogados, professores. Então, é importante tecer esses comentários, até mesmo para poder embasar toda a nossa fala durante esse nosso período da noite. Então, quando a gente fala de responsabilidade, é justamente a lição do professor René Savetier, né, citado por Silvio Rodrigues, que é uma obrigação de incumbir, né, uma pessoa, e essa pessoa ela vai justamente reparar um prejuízo que ocasionou a outra. Então, esses prejuízos, eles ocorrem por fato próprio, por fato de terceiro, mas não importa.
O Instituto da Responsabilização, ela justamente busca criar mecanismos legais de vinculação, de surgimento de obrigações, que pode ser cumprida de forma espontânea, as pessoas vão lá, outras mediante provocação, seja notificação, interpelação, e no caso, quando tudo isto não tiver êxito, a judicialização. Então, os sistemas jurídicos no nosso país, ele prevê espécies, né? Espécies de responsabilidade. Nós temos a subjetiva. Essa responsabilidade subjetiva leva em consideração justamente o ânimos, a vontade do agente, esse agente que pode agir por dolo, né? Dolo, como alguns falam, e também por meio da culpa. A culpa, na classificação da professora Maria Helena Diniz, pode ser por imprudência, a falta de um dever de segurança, a imperícia, a falta de técnica, de aptidão, e por negligência, que seria justamente a omissão, onde há um dever de agir. E ela ainda cita, né, a questão do dolo eventual, quando a imprudência é muito grande, quando esse dever de cuidado ele é previsto como requisito essencial e a pessoa age sem levar em consideração, né? E nós temos aí todos esses elementos que devem ser levados em consideração dentro de uma responsabilidade subjetiva. O Código Civil, ele adota, né, de certa forma, está lá estampado no artigo 186, 187, nessa teoria subjetiva. Mas nós temos situações também no Código Civil de responsabilização do ponto de vista objetivo. Então, quando a gente fala de responsabilidade objetiva, nós falamos justamente do dever de indenizar, de reparar o dano que ocorre por meio de um ato ou de uma omissão, independentemente de dolo ou culpa. Então, o próprio artigo 927 fala, né, independente de culpa, né, e nos casos específicos em lei. O nosso ordenamento jurídico civil, ele prevê várias situações de responsabilidade objetiva. Nós temos a do Estado, estampada no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. Nós temos a responsabilidade do fornecedor. Nós temos a responsabilidade no que diz respeito à prova por parte do empregador dentro das obrigações que surgem na esfera trabalhista e assim sucessivamente. Nas infrações de trânsito, né, não se leva em consideração a culpa do agente, nem nada disso. Mas, dentro dessas espécies, nós temos os elementos essenciais, em os quais, não havendo esse cumprimento, não havendo cada um destes, não se pode falar em responsabilidade, seja subjetiva ou objetiva. Então, nós temos aí como requisitos essa ação, né, esse fato que ocorre, né, esse fato da vida que ocorre, né, mediante uma atividade de alguém e, às vezes, né, por omissão, quando essa pessoa deixa de fazer algo, ela se omite. Então, nós temos a ação, a omissão, nós temos a culpa ou o dolo, como eu já bem expliquei. Vai depender do tipo de relação jurídica que surge, consumerista, relação civil, relação trabalhista, seja qual for. O que diz respeito ao contrato depende do que está estabelecido no contrato, inclusive depende do objeto do contrato e até mesmo das partes que fazem parte do contrato, para que a gente identifique a relação jurídica da qual este instrumento de obrigações deve incidir a responsabilidade. Nós temos essa relação de causalidade, ela é importante porque entre o ato ou omissão do agente, nós temos que surgiu o dano, e esse dano só pode surgir em relação
a esse fato ou essa omissão praticada pelo agente, do qual se busca a responsabilização. Então, a relação de causalidade, o nexo causal, ele é essencial. Uma vez excluído esse nexo de causalidade, não se pode falar em responsabilidade. Você não pode atribuir um dever, uma obrigação a outro, da qual ele não participa ou ele não ensejou qualquer tipo de dano, né? E sob pena de até mesmo ser um pedido juridicamente impossível, né? De ausência de nexo, de causalidade, né, dentro de uma ação. Né? Você, até mesmo como defesa processual, pode alegar ilegitimidade, né, porque você não é a parte da relação processual que surgiu e, portanto, não pode ser condenado a nenhum tipo de responsabilização. E, por fim, esse dano, né, o dano, nós temos as excludentes de responsabilidade. Essas excludentes, elas ocorrem justamente por culpa da vítima, a própria vítima deu causa, e essa culpa pode ser parcial ou total, né? Sendo parcial ainda persiste a obrigação do agente, apenas na parte, naquela proporção do dano em que lhe impõe a responsabilidade, mas havendo a culpa exclusiva da vítima, não se pode falar, né? Porque há o rompimento justamente do nexo causal. Mas nós temos dentro do Código Civil, né, justamente o caso fortuito, força maior, no artigo 393, e o caso fortuito é justamente aqueles fatos que ocorrem na vida social, a vida em sociedade que foge ao controle da, das partes, e a força maior, justamente aquele fato da natureza, né? Esse fato que surge e essa força que advém desse planeta em que vivemos e que pode ocasionar prejuízo. Então, esses elementos, eles têm que ser preenchidos concomitantemente. Não se pode sequer pensar em responsabilizar alguém sem que haja o cumprimento desses requisitos. E o dano, como eu já disse, já venho dizendo, ele adquiriu ao longo dos tempos diversas proporções, diversos interesses em razão, né, dos fatos, da moralidade, da valoração e do direito, né, que passa a regular diversas situações jurídicas, e a doutrina classifica o dano de natureza patrimonial ou material, aquele dano em que é possível, né, quantificar em razão de deterioração da coisa ou a perda, né, e assim surge a perdas e danos, lucros cessantes e etc. E nós temos também de natureza extrapatrimonial, né, e justamente surge aí a questão da moral, do dano moral. O dano moral também veio evoluindo, a percepção de que o homem, ao viver em sociedade, ele possui um patrimônio jurídico que extrapola esse patrimônio material, é justamente o reconhecimento de que há determinados bens jurídicos que se deve proteger e principalmente punir em caso de violação, né? E é justamente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, à sua honra objetiva, subjetiva, a identidade de marca e principalmente perda do tempo, danos existenciais e danos coletivos. Então, nós temos diversos danos que vêm surgindo nas nossas variáveis, né, nessa grande variedade de relações que nós, a todo instante, praticamos uns com os outros. E o contrato, né, como
como dentro do nosso tema, ele é um instrumento. Ele é esse instrumento. O contrato ele pode ser verbal ou escrito. Melhor, escrito, né? A gente fala em sala de aula que até mesmo com a sua mãe, com seus pais, com sua avó, seu avô, você tem que fazer contrato e por escrito, na presença de todos, né? Com assinaturas de todos que fazem parte da família, porque mesmo assim ainda dá problema. Então, o contrato, ele, como o próprio nome fala, esse contractus, né, vem do latim de contrair, né? Você contrai obrigações, né? Inclusive, é interessante que o Código Penal, lá no artigo 229, desculpa, no artigo 235, 229 é outro crime. Ele prevê o crime de bigamia, né? E bigamia é você contrair novo matrimônio, né? Já estando casado. Então, quando você casa, né, você contrai deveres, obrigações, e o contrato é isso. O contrato é isso, deveres e obrigações que as partes, dentro dessa liberdade, dessa liberalidade, as pessoas vão criando, vão redigindo, estabelecendo, né, para que haja justamente a pacificação, para que cada um saiba o que tem que fazer e as repercussões no seu não cumprimento. Então, antes de falarmos dessa responsabilidade pré-contratual, a gente tem que delimitar o contrato, os requisitos de validade, está lá no artigo 104, né, agente capaz, objeto lícito, forma ou não, defesa, né, prescrito em lei. Então, o negócio jurídico, ele surge a todo momento, e o contrato, ele é justamente um instrumento para que se torne mais claras essas obrigações. O contrato, como eu já disse, ele pode ser verbal ou por escrito, melhor por escrito, né, recomendo a todos, mas existem fases, né, essas fases para a formalização do contrato. Então, é o que a doutrina chama de interprocedimental. Nós temos uma primeira fase, que é a fase das tratativas. Essa fase, nós temos lá a proposta, né? Essa proposta é feita pelo proponente para uma determinada pessoa, essa outra pessoa pode ou não aceitar essa proposta, ou ela pode apresentar uma contraproposta, e dependendo do objeto das obrigações que se quer prever no contrato, essas tratativas elas podem perdurar por anos, né, em razão de se encontrar dentro dessa autonomia, ou até mesmo em razão da complexidade do objeto, né, por ter bastante detalhes, pode-se sim, então, demorar bastante. Então, essa fase de tratativas seria justamente a fase em que é o cerne da nossa palestra, porque nós iremos falar sobre essa responsabilidade pré-contratual no entendimento do STJ. Então, não se fala, não há o contrato ainda. O contrato ele ainda está em vias de formação. Não se pode confundir, né, de forma nenhuma, não se pode confundir, quando se fala de pré-contrato, não se pode com responsabilidade pré-contratual com pré-contrato, tá certo? Porque o pré-contrato, turma, ele é justamente determinados negócios jurídicos, a lei exige um pré-contrato, né? Esse pré-contrato, essas minutas que são assinadas, exigidas, né, que é para que possa surgir
né, a obrigação, porque há várias formalidades que a lei exige, tá bom? Então, o contrato preliminar, né, ele existe lá no contrato de compra e venda, e aqui a gente não está falando de responsabilidade, né, do contrato preliminar, né, desse contrato que é exigido, né, para que, após o cumprimento da obrigação, a compra e a venda do imóvel, por exemplo, ela possa surtir efeitos, né, com devido registro no órgão do qual o imóvel está, né, inscrito. Então, é importante a gente frisar isso, porque acho que muita gente confunde, né, acaba confundindo esses termos. Então, a responsabilidade pré-contratual, ela surge justamente de uma culpa. Essa culpa é uma culpa em contraído, certo? Professor, como assim? Que culpa é essa? Essa culpa em contraído, ela é justamente como o Rudolf von Hering ele coloca, é que as pessoas elas estão na negociação, elas estão formando, fazendo as tratativas, e nessas negociações elas começam a vislumbrar um futuro contrato. Elas conseguem perceber que aquele contrato ele vai, como a gente fala aqui, vingar. Esse contrato ele irá ser formado e a parte ela começa a despender ter algumas, vamos dizer assim, despesas de ordem econômica, justamente já pensando, né, no fechamento desse contrato. E que, por algum motivo, ou por vários motivos, ele não vinga, ele não existe. Então, essa culpa em contraendo, essa responsabilidade pré-contratual, é justamente, como vocês estão vendo, surge desse dever reconhecido, desse vínculo que nas tratativas, nas negociações surgem. E esses deveres, eles decorrem justamente de um princípio que rege os estados, os países, né, principalmente os países democráticos, os estados democráticos de direito, que é o princípio da boa-fé objetiva. Então, a responsabilidade, como vocês estão vendo no contrato, ela pode surgir pelo descumprimento do contrato, ela pode ser extracontratual, certo? Essa extracontratual é quando você deixa de cumprir algo que a lei lhe determina que cumpra, e aí vem lá do artigo 927 do Código Civil, e decorre justamente desse entendimento da Aquiliana, né, da Lex Aquilia de Damnum, né, que esse dano surge, que na época do direito romano, você poderia executar, né, humanos, né, a pessoa se transformava em seu servo até o pagamento da dívida, né, uma capácio de minúcias, né, e caso ela não conseguisse, né, pagar as dívidas, ela ficaria escrava pelo resto de vida. Ela deixava de ser pessoa, ela tinha uma diminuição da sua capacidade civil como para se transformar em coisa. E, como eu estava falando, a responsabilidade pré-contratual, ela vem dessas negociações que são realizadas a todo momento, em que uma pessoa manda uma minuta por e-mail, a outra não concorda, e ela manda uma contraproposta de modificação da cláusula 13ª, item 5, das cláusulas 22ª, 21ª, ou até mesmo manda um novo contrato. Então, essa responsabilidade pré-contratual, então, ela não é nem extracontratual e nem contratual. E nós não temos um contrato e
e não é extracontratual porque presume-se na responsabilidade extracontratual que haja a formação de um contrato. Então, ela é baseada justamente na boa-fé objetiva. Esse princípio da boa-fé objetiva, como vocês estão vendo, faz com que nós tenhamos na ordem civil, que se baseia em princípios, né? Nós temos os princípios basilares, os princípios da socialidade, da eticidade e da boa-fé. E não é qualquer boa-fé, a boa-fé objetiva. É uma boa-fé que não leva em consideração essa vontade de cada um, essa vontade que todos nós temos de realizar os negócios. Então, ela é objetiva porque o que se preocupa é dos efeitos, né, daquilo que é praticado pela pessoa, não pelo ânimos, pela vontade da pessoa em praticar o ato. Então, dentro do princípio da boa-fé objetiva, nós temos aí vários deveres, né? A doutrina fala dos deveres anexos, dos deveres da boa-fé objetiva, e o primeiro é que toda vez que ocorrer essas tratativas, cada uma das partes tem que informar, tem que esclarecer nessas tratativas. Não se pode conceder, né, a realização de um negócio jurídico, de um contrato, de tratativas, de negociações, sem que apresente todas essas informações sobre o objeto. Então, a ausência desse dever de informar a outra parte sobre as particularidades daquele negócio, ela vem sendo reconhecida como uma falta de boa-fé. Né? E assim, né, passa a surgir um determinado dano, que, como eu disse, e bem coloquei, essa vislumbração de fechar o contrato faz com que as partes passem a despender, né, gastar, né, quantidade de dinheiro, às vezes até mesmo grande de dinheiro, para que o negócio se realize, né, já pensando, né, numa compensação futura e que, caso não ocorra, ou caso, ao fechar o negócio, perceba-se, né, que essas informações não foram prestadas, não houve esclarecimento devido, né, visualiza-se, assim, uma má-fé. Então, dentro dessa informação e do esclarecimento, você percebe que, então, as partes têm que cooperar entre si. Elas têm um legítimo interesse, né, essa lealdade vem daí, né, de que eu tenho que apresentar essas informações, eu tenho que tirar todas as dúvidas para que a gente feche o negócio e não haja, né, uma determinada ação pleiteando alguma indenização ou, né, pela não formação do contrato, por exemplo, ou, quem sabe, até mesmo fechando o contrato por perdas e danos, lucros cessantes, né? Então, essa operação, como vocês estão percebendo, ela faz parte dentro do princípio da boa-fé, porque é preciso que os negociantes, essas partes, né, que estão na tratativa, elas protejam uns aos outros. É necessário um dever de cuidado. Então, se uma determinada empresa está pensando em fazer uma determinada perícia contábil sobre um determinado assunto, e você apresenta todas as informações e diz, não precisa da perícia, está aqui todas as informações, nós fizemos a auditoria no ano passado, então, dentro de uma fusão de empresas, por exemplo. Então, se você tem esse cuidado, você quer proteger a empresa, porque você tem uma auditoria externa e quer evitar um prejuízo por parte de quem está comprando, então você cumpre, né, com esses deveres
né? E no momento que você apresenta, nesse caso específico, essa auditoria por parte da empresa sobre a situação financeira, seja o que for, faz com que essas informações, os esclarecimentos sobre a real situação da empresa, né, esteja de posse da outra parte, que está adquirindo a empresa. Então, como vocês estão vendo, a boa-fé objetiva, ela permeia, né, esses deveres em todos os negócios jurídicos, inclusive nas tratativas, né? E a ausência de qualquer um desses deveres, anexo da boa-fé, a jurisprudência, como a gente vai ver mais à frente, ela vem justamente reconhecendo como uma fé e, em razão dos danos, né, aqueles elementos da responsabilidade, como nós vimos, faz com que possa-se, então, ajuizar uma ação e discutir isso no âmbito até mesmo de antes da formação do contrato, como é aqui no tema da nossa palestra. Então, surge também, em algumas situações, um dever de segredo, um dever de sigilo. Então, é interessante que hoje a gente fica sabendo que determinada empresa está comprando outra, ou tem negócios jurídicos que ocorrem e a gente nem toma conhecimento. As pessoas fazem negócios jurídicos, contratos, ou iniciam tratativas, como é aqui no caso, e já colocam, né, um termo de sigilo, né, de segredo, porque a pessoa do outro lado, quem está recebendo a proposta e está apresentando contraproposta e vice-versa, ela está tendo acesso, ela está tomando a posse de informações sensíveis, né, sobre os dados financeiros da empresa, as dívidas, né, situações complicadas que pode surgir em relação ao fisco, à justiça do trabalho, então, à fiscalização municipal, estadual, federal. Então, são informações que estão protegidas, né, pelo direito, né, do sigilo bancário, sigilo fiscal, que a Constituição garante para todas as empresas, né, esse sigilo que busca justamente manter a boa imagem da empresa, né? Então, uma determinada tratativa, alguma dessas informações vazam no mercado e essa empresa tem ações em bolsa de valores, né, no mercado aberto, né? Então, pode ser terrível, né, as repercussões econômicas. E a empresa provando que a outra parte que vazou essas informações surge claramente aí, né, mesmo não tendo ocorrido a fusão da empresa, surge aí claramente um dever de indenização. Então, como vocês estão vendo, então o sigilo, o segredo, ele é importantíssimo, né, até mesmo tem você vai fazer uma negociação com alguém, você já pede o sigilo, o segredo, né? Você já coloca nas suas tratativas, né, que as negociações são cobertadas pelo sigilo. Em alguns, inclusive, exige um termo de confidencialidade, né, e que tem as cláusulas, ela expressa que qualquer das informações vazadas pode ensejar uma responsabilização por danos, né, perdas e danos que vieram. Então, como vocês estão vendo, nós temos esses deveres de cuidado, previdência, de segurança, aviso. Então, de prestar contas, as partes têm que prestar contas de tudo aquilo que ela está fazendo. Então, determinada empresa quer gastar para fazer uma pesquisa de mercado sobre um determinado assunto, ela solicita autorização e a pessoa autorizando, então há uma divisão aí. Então, eu quero que vocês percebam que esses deveres todos que advêm
do princípio da boa-fé, faz com que as relações elas ocorram com maior segurança, né? Então, inclusive para que uma determinada empresa, alguém que está recebendo a proposta, ela diga por escrito, dizer, nós não temos interesse por isso, né? A situação financeira da empresa encontra uma situação em que foge da nossa política de aquisição de novas pessoas jurídicas, etc. Então, a boa-fé objetiva, como vocês estão vendo, ele é um princípio que, na verdade, ele rege toda a conduta, né? Toda essa vida social que nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico. Então, o conceito de boa-fé objetiva, ele não é um conceito preciso. Todos esses deveres anexos, eles ocorrem em razão, né, dessa interpretação sistemática que ocorre em face das diversas relações contratuais, na verdade, pré-contratuais, dessas tratativas, que é o nosso objeto, e faz com que surja diversas ações e comece-se a perceber, junto com a doutrina, as diversas situações em que esses deveres anexos devem ser respeitados. Então, nós temos aí no artigo 422 que os contratantes são obrigados a aguardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Aqui não se fala, né, de forma específica, né, nas tratativas, né, na formação do contrato. No Código Civil Português, por exemplo, eles já estão mais à frente e grande parte dessa nossa Constituição jurisprudencial e doutrinária vem desse direito comparado. E lá em Portugal, tem um artigo 227 que prevê, né, a culpa na formação do contrato, né? Então, quem negocia com o outro para a conclusão do contrato deve, tanto nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos danos que culposamente causar a outra parte. Então, como vocês estão percebendo, Portugal já se encontra um pouco mais à frente. O Código Civil alemão prevê também, está lá no parágrafo 242, o BGB alemão, que impõe um dever de ação, à boa-fé dos sujeitos nas relações jurídicas em todas e quaisquer fases. Então, desde as tratativas até a formação do contrato preliminar, se for o caso, do contrato propriamente dito, e na conclusão, inclusive a responsabilidade pós-contratual, certo? Que foge aqui um pouco do nosso tema. Então, como vocês estão vendo, a doutrina veio construindo, essas hipóteses. Nós temos aí o professor Regis Fintner, em que nós temos hipótese em que vai surgir, que surge desse modo, uma responsabilidade pré-contratual. Então, no momento que ocorre de forma injustificada as tratativas, a pessoa manda lá a proposta, outra manda contra-proposta, outra manda contra da contra-proposta, e a outra se cala, se omite, sendo que ela já estava realizando despendendo dinheiro, providenciando documentações, que são muitas, dependendo do negócio jurídico, e etc. Então, fere a boa-fé, Como a gente disse, como a gente viu anteriormente, essa boa-fé, ela tem vários deveres de informação, e no sentido de justamente dizer se ela tem interesse ou não. Então, a parte ela tem que dizer até que ponto está seu interesse. Ela tem que esclarecer isso, não pode haver dúvidas.
para que não haja, né, aí uma perturbação nesse equilíbrio que ambas as partes têm que ter, né, que tem que agir dentro dessa boa-fé. Nós temos também, quando no desenvolvimento dessas negociações ocorrer dano ao patrimônio de uma pessoa, então a determinada pessoa nessas tratativas ela solte informações que demonstrem uma situação complicada no âmbito fiscal, né? Foi um ano fiscal difícil e isso faz com que diversos credores tenham receio, né, de não receber seus créditos ao longo dos tempos e comece a executar. Então, pedir o vencimento antecipado, diminuição do valor das cotas, das ações, bolsa de valores. Então, qualquer prejuízo que surgir, né, faça a reputação, porque a pessoa jurídica também ela sofre danos morais, é um reconhecimento pacífico já no nosso ordenamento jurídico. Então, qualquer tipo de dano que dentro dessas tratativas uma parte ocasiona a outra, já surge aí o dever de responsabilização pré-contratual. Nós temos também, quando tem ocorrido o estabelecimento de um contrato nulo ou anulável, e um dos interessados conhecer, ou deveria conhecer o vício no negócio jurídico. Então, eles sabem que existe um determinado aspecto que vai anular aquele contrato ou torná-lo, ele já é nulo de pleno direito, ou seja, ele não pode ser nem mais corrigido. Então, como ele é anulável ou ele é nulo, não se pode falar em formação de contrato, e aí, nesse caso, se demonstrar essa má-fé, né, surge aí também uma das hipóteses de responsabilização antes do contrato. E nós temos aqui, quando instaurada essa relação jurídico-contratual e vão surgindo danos eventuais. Então, são várias situações. Então, por exemplo, eu vou contar um caso bem rápido, mas um caso que a gente tomou conhecimento, a gente estava auxiliando um advogado, parceiro, e nós estávamos conversando, né? Nós temos esse networking, e ele perguntou a documentação toda, por ação de inventário, né? Um processo de inventário que tinha menores, etc. E aí nós mostramos lá toda a relação, orientamos, e ele fez várias diligências, né? Ele tirou cópias, solicitou documentos e etc. E o contrato não vingou, né? Um dos herdeiros lá não quis, e assim, antes de ter surgido um contrato de prestação de serviço advocatício, ocorreu prejuízos. Então, surge sim o dever de indenizar. E a nossa orientação foi ele fazer uma notificação extrajudicial, demonstrando, provando essas tratativas e principalmente demonstrando os prejuízos que ele teve, para que os clientes que não foram, né, não se tornaram seus clientes, eles pudessem ressarcir. E assim feito, com a carta, nós assinamos essa carta, notificando extrajudicialmente, a partir do contato e conseguiu e ressarciu, né, esses prejuízos que ele teve, inclusive em outras cidades, né, porque tinha imóveis em outras cidades, certo? Mas é interessante, porque a gente pensa que é uma coisa muito longe, muito distante, e a doutrina e os artigos que nós buscamos para embasar nossa palestra, geralmente fala de negociações de grande vulto, né? Mas que se aplica, como eu já disse, dentro daqueles requisitos da responsabilização e por descumprimento, né, do princípio da boa-fé, que deve reger todas as relações jurídicas.
Tá aqui, ó, sem justo motivo abandona os requisitos, segundo a professora Karina Nunes Fritz. Despesas com motivação de uma parte, né, sugere o dever de indenizar, o dever de informar, e aí, dessa forma, tem que informar os motivos, tem que dizer uns motivos pelo qual a parte não quer mais realizar o contrato. E eu trouxe para vocês, a título de estudo de caso, até porque o nosso tempo não é tão extenso como nós gostaríamos que fosse, mas eu trouxe aqui um estudo de caso, justamente decisões do Superior Tribunal de Justiça, e aí nós temos esse caso emblemático do RESP 1367955. E aí nós temos a Companhia Brasileira de Distribuição de Energia, e nós temos do outro lado, como recorrido, as TI, Promoções e Eventos Limitada, né? Inclusive entrou em falência, né? A massa falida que entrou com ação em razão disso. E o caso ele é muito interessante, né? Nós tivemos aí o relator, né, o ministro Paulo de Tássio, foi a terceira turma, o julgamento foi em 2014. E esse RESP, ele é interessante, turma, porque ele serviu de paradigma, né, para tornar bem claro tudo isso que a gente discorreu ao longo do nosso tempo hoje à noite. Então, o que aconteceu? Aqui é uma empresa de eventos, né, a ASTI, e eles começaram as tratativas em dezembro de 2004 para a realização de um evento. Então, a maior loja de informática, né, que era para um evento que ia ocorrer em junho de 2005. Então, o orçamento desse evento, turma, era mais de R$1 milhão. Bom, trocaram vários e-mails, fizeram várias tratativas e a empresa, né, justamente vendo que o negócio ia ocorrer, ela fez uma visita técnica, ela elaborou memoriais descritivos, iniciou a contratação de terceiros, né, de pessoas, mão de obras, empresas, né, e passou a realizar várias despesas que chegaram a um montante, na época, de R$200 mil. Então, R$200 mil, 16 anos atrás, né, é muito dinheiro. Ainda é, não estou dizendo que não é, mas valia muito mais. E o que aconteceu? O evento foi adiado e depois foi cancelado. Bom, e antes desse adiamento e do cancelamento, não formalizaram o contrato. Bom, então, a massa falida da empresa entrou com ação pedindo o ressarcimento. O valor exato foi 243 mil, né, pelos danos, mais de 250 mil a título de lucros cessantes. Bom, que era mais ou menos o que ela ia lucrar, né, depois de pago todas as despesas, né, em razão daquele evento. Então, o que acontece é que nessa ementa, né, o STJ reconheceu, né, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, né, na fase pré-contratual. Então, houve uma ruptura injustificada, né, no caso concreto. Eles não analisaram o mérito, porque existe a súmula número 7, que veda, né, análise de fato, mas dentro do conjunto do direito analisado pela terceira turma, eles mantiveram essa decisão, a decisão anterior de indenização, tá bom? Justamente nos danos de 243 mil reais, mais 250 mil a título de lucro cessante, e eles só modificaram apenas a
a questão do termo inicial dos juros, né, de quando é que iniciar os juros. Então, como vocês estão vendo, esse julgamento, turma, foi em 2014, tá bom? 2014, quase 10 anos depois. Então, tem um juros aí enorme, certo, em cima. E, como vocês estão vendo, é uma situação emblemática, né? Uma situação que fica justamente dentro de tudo isso que nós conseguimos trabalhar aqui hoje. A outra decisão que eu trouxe, são várias decisões, mas a nossa proposta é trabalhar de uma forma para vocês entenderem tanto esse aspecto doutrinário, como agora no jurisprudencial, com estudo de caso. Nós temos também um outro recurso especial, 1309972 de São Paulo. Nós temos como uma recorrente a Radial Innovator of Interconnect Components, tá certo? E do outro lado nós temos a IBM, né? International Business Machine Corporation. E nós tivemos aí o ministro Luiz Felipe Salomão, da quarta turma, foi julgado agora em 2017. E é interessante, turma, aqui, nesse julgamento, que o que aconteceu? Começaram as tratativas entre essas duas empresas, né, a IBM com a Radial, e eles começaram a fazer tratativas, começaram a fazer diversas propostas, contrapropostas. Então, eles já tinham realizado negócios jurídicos anteriores, diversos negócios anteriores, e no caso específico, era um contrato de compra e venda, tá certo? Em que a IBM passou, né, as especificações, né, justamente do hardware, né, que ela queria que a empresa cumprisse, e assim, né, para poder fazer parte, né, do seu computador, né, da máquina, né, do PC, né, do notebook. E o que aconteceu foi o seguinte: essas peças que iam servir parte da IBM, elas foram feitas dentro das especificações, passaram a ser feitas dentro das especificações e, de maneira surpreendente, de forma repentina, a IBM manda novas especificações técnicas. E o que acontece é que a Radial ela já tinha as especificações técnicas anteriores, inclusive antes de fechar o contrato. Eles mandaram só as especificações, como eles já faziam isso, eles começaram a produzir. E aí surgiu um prejuízo, porque a IBM disse, não, a gente só quer agora das novas especificações técnicas. E dessas especificações anteriores, elas não querem. Então, o que aconteceu? Essa ação até tramitou em segredo de justiça, né, porque são problemas, como vocês estão vendo, em que uma empresa reconhece problemas nas suas peças e a outra que fabrica e etc. Então, são informações sensíveis que podem ocasionar prejuízos enormes. Mas o Superior Tribunal de Justiça, ele reconheceu a responsabilidade da IBM pelos danos materiais, ou seja, tudo aquilo que a empresa gastou para produzir as peças na primeira especificação que ela passou, além dos danos emergentes e dos lucros cessantes que adveio da modificação repentina e do não cumprimento, né,
das negociações, né, com a compra daquele produto nas especificações da qual foi feito. Então, foi uma decisão unânime e que o STJ reconhece novamente o dever da boa-fé, como vocês estão vendo. Eu trouxe para vocês, turma, aqui também, a todos, turma, né, a todos os nossos ouvintes, não deixa de ser uma turma, né, mas, professor Francisco, assim, para a gente finalizar esse tema com casos específicos, nós trouxemos esse embargo de divergência, foi julgado em 2018, bem interessante, que é o embargo de divergência num recurso especial. O embargo de divergência ele ocorre quando tem divergências entre as turmas. Ele é um recurso que busca o quê? A uniformização do entendimento nos tribunais. Então, o embargo de divergência, ele temos como embargante o Clube de Investimentos Empregados da Vale, né, a Invest Vale, e, do outro lado, como embargada, a Associação dos Aposentados, Pensionistas, Empregados Ativos e Ex-Empregados da Companhia do Vale do Rio Doce, que não é mais doce, né? E suas empreiteiras controladas e coligadas. Então, bastante amplo, né, essa associação, como vocês estão vendo. E essa ação, turma, ela foi um importante paradigma e é importante a gente trazer, porque ela buscou justamente resolver a divergência que existia entre as turmas no Superior Tribunal de Justiça. E a divergência que existia era a aplicação do prazo prescricional. Então, esse prazo, né, uns entendiam que era 3 anos, outros alguns entendiam que depende do dano, depende do tipo de contato, e ficou de vez consolidado no STJ que o prazo, né, para reclamar perdas e danos, cumprimento dos deveres prestacionais, inadimplemento, multa, cumprimento de decisões, deveres laterais de conduta da boa-fé objetiva, né, a violação positiva do contrato, fixou o prazo de 10 anos. Então, é importante esse lapso temporal estar consolidado na jurisprudência, pois, de posse dessa informação, é possível, então, ajuizar ações para responsabilizar aquele agente que ocasiona dano a outro em razão de uma conduta ou de uma omissão que ele realiza ou deixa de realizar, e que nessas tratativas, na formação do contrato, acabam repercutindo numa má-fé, né, no descumprimento da boa-fé objetiva. Então, é interessante que esse prazo de 10 anos é um prazo bastante largo, bastante, vamos dizer assim, proveitoso, né? 10 anos é um bom tempo, e em detrimento do entendimento anterior, que era 3 anos, né? Um tempo já, um lapso bem menor, 70% menor. Então, é importante justamente que você percebe que o Superior Tribunal de Justiça, ele reconhece cada vez mais a importância da boa-fé nas diversas relações, boa-fé objetiva, nas diversas relações negociais e até mesmo antes da formalização, né, do contrato, conforme nós estamos vendo aqui no nosso tema. E a título de curiosidade, turma, inclusive esse embargo de divergência, ele foi reiterado em outros recursos especiais, mas a título de curiosidade, eu trouxe aqui para vocês que isso não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa tão nova assim, como muita gente pensa. Então, desde a quarta jornada de direito civil, essas jornadas, né, em 2006, né, os magistrados do Brasil todo se reúnem, apresentam trabalhos, propostas, é bastante proveitoso, faz parte da nossa Constituição doutrinária, até porque
É por meio dessa cultura, dessa formação da cultura jurídica, que novas leis vão surgindo, novos entendimentos vão surgindo, e nós temos aqui alguns enunciados que nós trouxemos apenas para finalizar a nossa fala por hoje. Então, nós temos o enunciado número 25, né, que justamente reitera tudo aquilo que a gente viu, que o artigo 422 não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual. Então, o enunciado número 170 fala: a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato. Certo? A confiança que está lá no dever anexo da boa-fé objetiva, ela vem aí no artigo, no enunciado 362, que fala a vedação do comportamento contraditório, né, que é aquele comportamento de você agir, de você dar causa e querer, né, em razão daquilo que você deu causa, obter uma vantagem devida, né, o venire contra facto próprio, ele funda-se na proteção da confiança, né, dentro do artigo 187 e 422 do Código Civil, e o enunciado 363, que reitera, lá no artigo 422, que os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência da violação. Então, eu quero que vocês percebam que essa responsabilidade pré-contratual, ela já vem sendo debatida pela doutrina brasileira, doutrina estrangeira, né, se fala, já existe uma positivação bem grande, como nós vimos, e nós queríamos encerrar a nossa fala justamente demonstrando que a boa-fé objetiva, ela na verdade, é um princípio de segurança jurídica. Quando a parte ela realiza os seus negócios jurídicos, inclusive nas tratativas, dentro da boa-fé, ela tem como se resguardar de possíveis reflexos ou de possíveis indagações que, porventura, possam surgir, né, por qualquer uma das partes, né, porventura, seja, né, extrajudicialmente, e como também pela via judicial. Queria agradecer a todos pelo dispêndio do tempo, pela atenção, e queria justamente só dizer meu muito obrigado a todos. E, professor Francisco, eu dou aqui por terminada a minha fala. Espero que todos tenham conseguido entender um pouco melhor sobre esse instituto de responsabilidade anterior à formação do contrato, que nós tentamos e buscamos desenvolver ao longo da noite. Professor Francisco. Obrigado, professor André. Foi uma noite muito rica, né? Aprendemos muito aí sobre a responsabilidade pré-contratual, sobre boa-fé objetiva, que se sustenta quase como que um sobreprincípio equiparável, talvez, à dignidade da pessoa humana. E seus consectários, não é? Advém dela, né? Advém dela. Exato. Venire contra facto próprio, tucoque, surresse, supresse, são vários institutos que a gente estuda lá do direito da boa-fé objetiva, né? São elementos consectários, e que o professor André explanou muito bem, muito enriquecedor, sobretudo a parte dos casos práticos, os alunos sentem falta disso. A gente estuda muito a teoria, doutrina, e falta aquela visão, sim, como é que o STF, as Cortes Superiores, o STJ, tá julgando questões similares, né? Esse feedback é muito importante, muito rico, e traz muito aprendizado para os alunos. Agradecer ao professor André pela explanação muito clara, muito concisa, muito recheada de informações, né? E agradecer a presença de todos aqui. Desejar uma boa noite e que nos acompanhem nos próximos encontros aqui. Isso aqui é feito para vocês. Então, é isso. Forte abraço a todos e boa noite. Pessoal, professor Francisco, eu que agradeço as palavras. Eu só queria dar uma informação rapidinho. Vocês vão entrar lá no site e vão confirmar
que assistiram à palestra, né, para poder receber os certificados. Vai ficar até meia-noite à disposição de vocês. E foi um prazer, professor Francisco. É uma responsabilidade enorme vir aqui falar sobre tudo isso, ainda mais com a sua presença. E eu espero que todos tenham gostado. Uma boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima semana.